Quem são os heróis da Bíblia? O que era preciso, né, para ser um herói ali? O que era preciso fazer? Como que era preciso ser? Os heróis da Bíblia estão mais para Marvel ou mais para DC aí, nas palavras de vocês? A gente vê a galeria dos heróis da fé. Como que personagens tão controversos entram nessa galeria de heróis? Você pode perceber que muitos deles hoje, se fossem... vivessem nos dias de hoje, estariam até presos, né? Sansão, por exemplo. Jefité, por exemplo, Jefté, não é? O cara mata milhares ali, você tem Jefté que mata lá a filha, tem aquela história toda e tal. Então, muitos estariam até na cadeia, né? Pra você ver como que eles são heróis, né? É que quando você fala assim na Bíblia, parece que tá tudo santificado, né? Então, todas as histórias deles são cobertas com uma aura, assim, e tal. E os heróis da Bíblia, como você falou, são figuras completamente humanas e controversas, né? Como qualquer um de nós aqui. Você brincou aí, né? Marvel e DC. Tem uma categoria nesses dois universos que é o anti-herói, né? Que é o cara que faz o bem em algum momento, mas a moralidade dele é bem duvidosa. Eu acho que os heróis da Bíblia estão mais nessa categoria do que o herói, né? Romantizado, um Superman da vida, né? Mas eu acho que a gente, quando é mais novo, criança, na escola bíblica ali, você vai ter um aprendizado romantizado sobre esses personagens, né? Pra criança, óbvio. Mas a gente não perde isso depois, né? A gente sempre fica com essa imagem muito... com essa aura sobrenatural, essa aura mística sobre quem são esses heróis da Bíblia. Mas são humanos também. São humanos. E é bom pra gente conseguir enxergar eles da forma real que eles são. Com essas camadas, com essas diversidades que a gente encontra desses personagens. Então, nesse episódio, a gente está estudando o período dos juízes até o período dos reis na Bíblia. O que acontece durante esse período de juízes? A gente tem, parece que um refrão meio que acompanha ali os juízes, que é... No tempo não havia rei, cada um fazia aquilo que queria, né? Que é o refrão que você vê o tempo todo. Daria bom se a gente fizesse isso. Cada um faz o que quer, agora a gente... O pessoal não deseja uma coisa dessa? Cada um fazer o que quer? Liberdade. Né? É, liberdade. Aí você lê o que acontece no livro dos juízes, né? Quando cada um fazia o que queria. Onde você vê ali... duas coisas acontecendo, né? Eles estão conquistando a terra, eles estão se apossando, eles estão criando, cumprindo, por assim dizer, né? Aquilo que as promessas que haviam sido feitas ali para Abraão e tal, deles conquistarem a terra de Canaã. Mas ao mesmo tempo você começa a perceber como o relacionamento deles com aquelas culturas, eles vão se distanciando, eles vão se afastando e vai virando um ciclo, né? Você tem eles são oprimidos por povos ali, você tem o pecado, a opressão. Aí você tem uma ação de libertação, você tem um período de paz, aí volta de novo o pecado, aí vem a opressão, aí libertação, paz, e você vê isso acontecendo o tempo todo no livro dos juízes. E é uma espiral descendente, né? O povo vai cada vez mais afundando. Eu acho que o livro de juízes deveria de vir assim com... meio que é proibido para menores de 18, porque o período pior assim da Bíblia é o que acontece ali. Tipo, o livro ele começa até bem, tem um período alto ali na história de Débora com Yael e tal, que é uma dona de casa que mata com gentileza, né? Mata através da hospitalidade. Mata com gentileza. Você é dona de casa, tô brincando. Mas, e termina de um jeito assim horroroso, Bizarro. porque você tem... uma mulher que ela, enfim, sofre um estupro coletivo, depois ela é esquartejada ali. Ela poderia até... O texto não deixa claro se ela continua viva ou não. E daí a gente tem uma guerra civil, um genocídio de uma cidade e um sequestro coletivo das mulheres. Tudo isso feito em nome de Deus, porque a gente vai ter ali, os anciãos, eles se reuniram e acharam por bem fazer uma festa ao Senhor lá. Que as mulheres, quando estivesse dançando, os homens ali, para que eles viram que a tribo ali, uma das tribos de Israel iria se extinguir, então os homens que precisavam se casar e, enfim, estabelecer família, eles ficavam escondidos e eles tomavam ali as mulheres. Então a gente teve um sequestro coletivo. É assim que termina ali os últimos 3 capítulos do livro de Juízes. De um jeito assim tenebrosíssimo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê como que Deus, em meio a essa espiral que o pastor Marcelo falou, Deus ele tenta salvar o seu povo, ele tenta fazer com que, não, gente, vamos começar de novo. E ele escolhe como heróis pessoas improváveis, né? Porque a gente vê ali Débora, que é uma mulher, a gente vê
tem uma pessoa que parece que tem uma limitação de movimento, então é como se ele tivesse algum tipo de deficiência física. A gente vai ter Jefté, que era uma pessoa que era filho de uma prostituta, então ele não tinha uma boa fama. Pessoas que são improváveis, né? Mas a gente também tem a figura de Sansão, que parece assim que é o cara que vai conseguir... Então, agora ele vem, né? Que é um juiz sem juízo, né? É. Totalmente sem juízo. Ele faz tudo... O jeito que Deus ele usa Sansão é o jeito... A pessoa ali, o nazireu, que quebrava todas as leis ali dos nazireus, né? Pode falar, Vini. Ficou, Eu olhei aqui assim, ficou ficou um os negócio dois ali, né? assim, quem vai, quem não vai. Só pra gente... eu achei interessante o que o pastor Marcelo mencionou do verso que vai sempre se repetir, né? Durante basicamente todo o livro de Juízes. E como ele tem duas óticas em cima... Tem várias, né? Mas tem duas óticas que eu acho que são interessantes e vão contribuir também para nossa conversa. O verso diz, né? Naqueles dias não havia rei Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Ou outras versões vão dizer que cada um fazia aquilo que era agradável aos olhos, né? Tem essa menção daquilo que é agradável aos olhos e a gente vê essa relação acontecendo de forma muito presente em quase todo o livro de Juízes e também não só no povo, mas até na figura do juiz, isso também acontecendo. A gente mencionou Sansão, e Sansão era o cara que fazia aquilo que era agradável aos olhos, né? O que ele queria, ele tomava, o que ele queria, o que desse na telha dele, no coração dele, ele fazia. E também a menção de não haver rei em Israel já apontava para um futuro do que o povo iria viver, né? Que é tanto numa perspectiva dos próximos conflitos que o povo viveria, que em 1 Samuel a gente vai ler sobre isso, mas como também a expectativa de mudança, né? A expectativa do rei em cima dessa mudança, dessa transformação, que o povo não viveria mais nessa constância, né? Como o pastor Marcelo mencionou muito bem, né? O povo comete um pecado, aí acontece algum tipo de violência com algum inimigo que está em volta de alguma outra nação, aí eles pedem perdão a Deus, Deus envia um juiz e aí o ciclo vai se repetindo constantemente, né? Mas eu queria mencionar isso porque eu acho que é interessante como esse contraste desse versículo, ele aparece durante o texto, mas ele também aponta para aquilo que vem na sequência, né? Como uma das coisas que a gente vai discutir aqui no estudo de hoje. E como também cada um fazia aquilo que achava mais certo, ele se mostra presente, inclusive nos juízes, no herói bíblico, né? Como ele também tem essa moralidade duvidosa em muitos contextos e mostra quão humanos são esses personagens que a gente trata e lida como heróis, né? O juiz aqui, por exemplo, no livro de Juízes. Como eles também vão fazendo aquilo de acordo com aquilo que eles querem, né? Isso, né? Isso. Conforme totalmente diferente do que a aliança exigia que eles agissem, né? Então, no começo do livro dos Juízes, a gente já tem uma cena aqui que é muito interessante, porque a introdução do livro vai falar, vai exortar a fidelidade, vai exortar a aliança, mas ao mesmo tempo vai mostrar que o povo não vai cumprir aquilo. E você tem o anjo do Senhor aparecendo no capítulo 2, logo no comecinho do livro, dizendo assim: vocês não farão alianças com moradores desta terra, vocês vão derrubar os altares deles. Contudo, porque não obedeceste à minha voz? O que é isso que vocês fizeste? Pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós. Antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Então, ali você já vê no comecinho do livro que a coisa não ia dar bom, sabe? Porque eles não cumpriram a aliança, eles não cumpriram o compromisso com Deus. E aqui o anjo do Senhor já disse o seguinte: por isso esses inimigos vão continuar aqui, os deuses deles vão ser tentações para vocês e vocês vão continuar vivendo. Aí começa o ciclo, né, que a gente comentou aqui agora, né? E diz ali que o anjo do Senhor disse essas palavras, os filhos de Israel, todo o povo levantou a voz e chorou, dali chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Ali você tem a morte de Josué logo na sequência, e aí você começa essa história de opressão, de libertação, de opressão. E aquilo que você falou, como esses heróis são os anti-heróis, que não são regidos ali por uma ética e muitas vezes por um conceito interior, e eles não são reis, eles são colocados ali com um domínio determinado, muitas vezes levantados para lidar com uma situação específica, né? Com uma questão específica, a questão social não é resolvida. E muitas vezes as batalhas, as guerras, elas são vencidas pontualmente.
Por isso que eles precisam de um rei, né? Para poder unificar o povo, para poder, na cabeça deles, né? Para unificar o povo, para poder dar um direcionamento, para poder aplicar leis, para poder formar um exército, para poder ser o cabeça da batalha, né? Coisa que eles não tinham, né? Por isso que lá em 1 Samuel, eles vão insistentemente pedir, depois de todo esse ciclo de desgraça, de luta, de derrota, eles vão pedir para que um rei seja colocado sobre eles, né? Para que eles tenham pelo menos uma figura que seja um elemento catalisador ali de tudo aquilo que o povo era, né? Representava. E a gente vê a necessidade de um rei, porque o juiz que estava ali, no caso, por exemplo, na época de Samuel, ali a gente tinha Eli e os seus filhos, né? Então a gente tinha uma corrupção ali no templo. E a gente tinha Samuel ali depois envelhecendo, e os filhos dele não são pessoas que o povo confiava também. Então eles precisam de um líder. E essa questão de ter um rei em Israel já era prescrita em Deuteronômio 17. Sim. Não era uma coisa contra a vontade de Deus, né? Então, mas por que, se não era uma coisa contra a vontade de Deus, por que parece que soa contra a vontade de Deus? Qual era o problema de pedir um rei? Qual era o problema de querer um rei em Israel? Eu acho que tem muito na forma como eles pedem o rei, né? Qual a expectativa de rei que eles têm, né? O capítulo é o capítulo de 1 Samuel, no capítulo 8. E aí eles vão até Samuel e o pedido deles é muito curioso. Que eu vou ler aqui, que é 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 4 até o 6. Que vai falar assim: Então todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Aí tem toda a resposta do Senhor, falando que vai atender o pedido, tudo mais. Mas é curioso a forma que eles pedem o rei, que vai ter alguns contrastes com Deuteronômio capítulo 17. E o próprio Deus fala para eles, né, quais são esses contrastes, né? Pede, a gente pode até ler o capítulo 17, né, de que forma deveria ser o rei. Não vai acumular, ele vai precisar ler, a Torá, aplicar aquilo no dia a dia tudo mais. E eles querem um rei como as outras nações. Então há uma expectativa de reinado ao qual eles querem. E Samuel vai falar: mas pô, o rei de vocês é o Senhor. É o Senhor que vai à frente nas batalhas. Então eu vejo que há um contraste e há essa sensação de erro, né, no pedido deles pela forma a qual eles pedem o rei. Mas ainda assim eu acho que é complexo entender essas divergências, né? Por que Samuel fica chateado? Por que Deus parece que não gostou muito do pedido, tudo mais? Porque o capítulo é extenso nesse sentido, sendo que lá em Deuteronômio capítulo 17 já havia sido dito que teria o rei, né? Então é complexo nesse ponto também. Eu creio que a chave é o que você disse, né? É o tipo de rei que eles queriam que reinasse sobre eles, né? Porque o rei que você vê lá em Deuteronômio, ele é ele é o guardião, ele é aquele que vai aplicar a Torá, ele vai aplicar a lei, ele não vai governar de acordo com a cabeça dele, ele não é uma figura despótica, absolutista, que faz aquilo que ele deseja. Ele é dirigido pela lei de Deus. E ele aplica aquilo que a lei de Deus exige. Ele é aquele que vai dar a manutenção de tudo aquilo que a Torá coloca, sabe? Agora, eles queriam um outro tipo de rei, pelo que você até colocou aqui no texto, né? E aí é que está o problema, né? Então, aqui, que você estava falando, pastor, né? O rei, ele precisa ter um coração que não se desvie. E daí fala, né, que, tipo, você tem que ler, você vai ter que ler a escritura, sempre ter a escritura, então você não vai governar, inventar lei da sua cabeça, você tem que fazer de acordo com a aliança, né, como você estava falando. Sim. E você não pode acumular prata, nem mulheres, nem cavalos. Então, o que mais os reis de Israel fizeram, né? Salomão e o filho dele, né? Eles acumularam muita prata, eles colocaram impostos muito pesados. Ele coloca ali o povo, né? Como o Vini estava falando, o reverendo Vini estava falando, o povo, quando ele pede para Samuel um rei, ele fala assim: a gente precisa de um rei para que lute as nossas guerras.
Então, aqui em Deuteronômio 17, fala que não pode acumular cavalos. Então, para que você acumula cavalos? Para fazer guerra. Até, tipo, você não podia até fazer o censo, porque as guerras de Deus, as guerras eram lutadas por Deus. As guerras de Israel eram, na verdade, guerras ridículas, né? Você ganha como a guerra? Ganha cantando. Você bate palma, quebra o pote lá de barro, ganha uma guerra. Mas o povo parece que ele começa a ter admiração pelos outros povos, né? E aqui o foco estava em Deus mesmo. Era Deus que ganhava a guerra. Não era pela força, pela destreza. Se a gente for ver, né, as táticas de guerra de Israel, né, eram táticas assim que você olha assim, como? A gente chega lá e grita, cai o muro. Então, era Deus para ser o centro, mas parece que Israel não queria mais ter Deus como rei. E daí agora a gente já entra na escolha de Saul. Saul é ungido. O que significa a palavra ungido? E depois a história de Davi, né, que a gente vai entrar. A palavra ungido em hebraico é Messias, né? Mashiach, né? Que é o rei. O rei é o Messias do povo, né? E a gente pensa que Messias é uma coisa só ligada a Jesus, né? A palavra Messias deu a origem à palavra grega Christos, né? Que é o ungido, né? E o rei, ele era ungido, e a gente sempre tem aquela ideia, né, dos reis medievais que eram coroados, né? Então a coroação do rei era o que dava validade, né? O reinado começava. Mas na Bíblia o que é importante é essa unção, né? O óleo era derramado sobre ele ali, e a partir daquele momento ele era sagrado, o rei de Israel, né? Ele era o Messias, o separado. E o primeiro foi Saul, né? Foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, né? E a gente vai ver que Saul ele vai governar completamente de acordo com as outras nações, né? Sim. Como já diria o profeta Samuel, né? Tem muitas coisas que eu acho interessante na escolha de Saul, né? A primeira é que eles pedem, aí Samuel dá uma orientação, fala, ó, o rei que vocês estão pedindo, da forma que vocês estão pedindo, vai fazer isso com vocês, vai tomar a terra de vocês, vai acumular as coisas, como está lá descrito em Deuteronômio capítulo 17, e eles insistem, né? Não, nós queremos um rei. E Deus atende o pedido. Eu acho que essa é uma das coisas que eu acho bem legal. A gente quer um rei que tem harém, porque Saul também vai pegar, tipo, vai casar com várias mulheres. Várias mulheres, né? Sim, ele dá toda uma descrição aqui, né? Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês escolherem. Também tomará os servos de vocês. Então, tipo, é só negativo. Só tem coisas negativas. Eles insistem para ter um rei e Deus atende. Deus atende. E aí, talvez, numa leitura já com vários conceitos, digamos assim, a expectativa é de um Deus que vai ter um conflito com o Saul. Com esse rei que é escolhido dessa forma, que é escolhido não pela vontade de Deus, mas pela vontade do povo. Mas ainda assim, Deus dá a oportunidade para que Saul seja um bom rei. E esse é um outro ponto da história, né? Não é escolhido o rei da forma que Deus quer, como está descrito em Deuteronômio capítulo 17, mas ainda assim Deus dá a oportunidade para que Saul seja esse bom rei. Aí no começo, ele é aquele cara que está sempre escondido, ele nunca aparece, mas tem algum momento específico que ele tem um choque ali, ele passa a ser um bom rei, que vai guerrear, ajuda o povo a vencer as guerras, e Deus está com ele, o Espírito do Senhor está sobre ele, mas aí agora ele vira o rei de acordo com as outras nações, né? Então, há toda são diversas camadas na vida de Saul, né? São diversas indas e vindas sobre quem é esse personagem e essa relação de Deus com o povo através do rei, como há diversas camadas, né? Dentro dessa relação e dentro desse personagem também. E eu acho muito interessante todas essas nuances que vão aparecendo na escolha de Saul, quem é Saul, a forma que ele governa, a forma que ele erra e acaba perdendo o reinado sobre ele, sobre a sua família. Então há uma diversidade muito interessante na história de Saul. Eu acho isso uma coisa curiosa a se pontuar. E uma coisa que é interessante é que Saul, quando a gente lê a história, né, e sabendo que ele foi aquele que desobedeceu a Deus e foi rejeitado por Deus e tal na sua dinastia, a gente tem Saul como vilão, né? Sim. E eu tenho uma amiga minha que é israelense, a gente estava um dia batendo papo lá sobre várias coisas e a gente entrou em algumas questões da Bíblia, e é interessante você perceber que para muitos deles, Saul é um herói. Saul é o líder. Paulo também, o nome de Paulo é uma homenagem a Saul? É uma homenagem a Saul. E ele era descendente de Benjamim, também da tribo de Benjamim, que era a tribo também do rei Saul, né? Então você vê que Saul, ele é o herói, ele é homenageado no nome, nos filhos que você coloca. Porque ele é o líder, ele é aquele cara que está lá na frente da batalha.
O profeta não veio para fazer o sacrifício, eu faço. É assim que ele é. Ele tem esse pragmatismo ali, né? Que é característico e que vai ser exatamente o ponto da desobediência, porque Deus manda ele destruir os amalequitas numa batalha, numa guerra. Ele não faz da maneira como o profeta, como Deus manda ele fazer. E ele vai fazer, em vez de matar o rei, ele vai fazer uma aliança com o rei, né? E, quer dizer, totalmente diferente daquilo que Deus havia ordenado para ele, mas que estava dentro de qualquer tipo de acordo legal que você poderia ver surgir entre reis num contexto como aquele, né? E é o profeta Samuel que vai e mata o rei Agag, né? Coisa que era para Saul ter feito. O descendente desse Agag depois vai aparecer no livro de Esther. No livro de Esther. E ele é comparado a Hitler, porque ele vai ser um atentado contra o povo e ali a gente judeu entende, inteiro, né? a gente entende o porquê, né? Porque ele é o Amã, ele é descendente desse povo aqui. Descendente de Agag. E ele vai ser exatamente aquele que vai bolar todo o plano para poder exterminar o povo judeu. Então povo você judeu entende o porquê da ordem, ali. exatamente, sabe? O porquê da ordem de Deus, né? E quando eu olho para a história de Saul, parece que a história começa muito bem. Ele é um cara humilde e tal. O pai dele era um cara que tinha o Quis, né? Ele tem muitos... Ele é uma pessoa que tem muitos bens e tal. E daí Saul aparece, mesmo tendo muitos bens, ele aparece como uma pessoa humilde ali. Ele fala, nossa, mas eu sou da menor tribo e a minha família nem é famosa e tal. Mas a gente começa a ver que ele começa a se desenvolver como um personagem muito obstinado. Ele vai, por exemplo, ele enxerga o filho dele como rival. E ele, tipo, se preciso matar o filho, eu vou matar. As filhas dele, ele usa como barganha, porque ele quer derrotar o inimigo dele, então ele casa as filhas porque ele quer chegar até Davi para matar Davi. Então ele não pode, ele tem medo de perder o trono dele, ele tem medo de dividir o poder. Ele xinga a mulher na Bíblia também, a mulher dele, por causa Jonathan, ele não gosta do jeito que Jonatas é muito amigo de Davi, ele fala que Ainoã xinga ela, coloca a culpa nela. Então a gente vê alguém que vai se desenvolvendo, que começa muito bem. E Samuel, apesar de criticar muito Saul, parece que os dois até desenvolvem uma amizade ali, né? Sim, tem um lance de respeito mútuo assim entre eles. E Deus fala assim, você tá triste por causa de Saul? Eu já peguei o trono dele e dei para alguém melhor do que ele. E daí a gente começa com a história de Davi, que é uma história de um filho que o pai dele também tipo assim, o pai dele não enxerga os outros filhos, mas não enxerga ele. Ele é uma pessoa que tá ali cuidando das ovelhas, mas é alguém temente a Deus. E ele é ungido para ser rei de Israel, aquele filho que parece ser o filho esquecido. Ele é escolhido como rei de Israel e ele consegue ganhar muitas guerras. E aí a gente tem a história que Davi quer muito construir um santuário para Deus. Ele fala assim, olha, eu tô morando muito bem, eu habito numa casa muito boa, mas Deus permanece sem casa. Eu quero construir uma casa para Deus. Então, como essa relação, essa aliança com Davi, o que significa agora Deus? Ele escolheu um povo, ele escolheu a família de Abraão, ele escolheu o povo de Israel e agora ele escolhe a monarquia ali através de Davi, através da tribo de Judá. Porque tudo isso que você colocou... Pastor, pode fazer só um parênteses Sim, antes desse ponto da gente conversar da aliança. Davi e Saul aparecem como figuras antagônicas, né? E a gente tem essa noção pela disputa do reinado. Mas em muitas situações, Davi tem uma semelhança muito próxima com Saul, da forma que ele age enquanto rei, enquanto figura importante dentro do povo. E aí eu acho que é importante a gente pontuar isso pelo aquilo que a gente falou lá no começo sobre o herói na Bíblia, né? Porque o Davi, ele tem muitas semelhanças com Saul e vários problemas que ele comete, assim como o Saul cometeu, mas ele tem um fator diferente que influencia muito no processo da aliança que Deus faz com ele, né? Então eu só queria fazer esse ponto. Muito bem lembrado, reverendo Vini. Porque a gente lida eles como dois personagens totalmente antagônicos, né? Mas eles têm várias semelhanças. Eu não vou lembrar um capítulo, mas tem um capítulo que Davi age exatamente como Saul. Das mesmas tensões que Saul fazia acontecer no meio do povo, Davi está agindo dessa mesma forma, né? Então, é importante a gente mencionar que o que vai
trazer a diferença entre os dois também é um ponto interessante, né? No processo da aliança, que é o lance do homem segundo o coração de Deus, né? Então, eu só queria fazer esse ponto e eu acho que durante o processo da aliança a gente pode mencionar mais sobre isso aí também. Você me fez lembrar porque, assim, Saul, ele manda Davi pra guerra porque ele quer que o inimigo dele morra, né? Uhum. Então, ele manda Davi pra guerra porque ele acha que lá na guerra ele vai morrer. E Davi depois faz a mesma coisa. Ele manda Urias pra guerra porque ele quer que Urias morra. Sim. Só que a diferença é que Davi, quando ele ia pra guerra, Deus salvava ele, né? E ele parece que se esquece da história, que não adianta mandar pra guerra, porque Deus salva. Só que ele manda Urias pra guerra e Urias morre. Então, e a gente vê, tipo, muitas semelhanças, né? Parece que Mical, que é a filha de Saul, ela casa com alguém igual o pai. Porque do mesmo jeito que o pai ignorava ela, ela é ignorada por Davi também. Sim. Ele só é interessante pra ele pra ser genro do rei, então ele casa com ela. Ele vai repetindo todo o comportamento, né? Sim, Que sim. a gente vê ali. Só que aquele negócio, né? A gente vê que Davi, ele é colocado, mesmo apesar dos erros que ele comete, existe dentro dele uma intencionalidade de querer fazer aquilo que Deus havia dado para ele, né? Como missão, sabe? Como propósito, né? Que é o que a gente não vê no coração de Saul. Por isso que mesmo com todo esse tipo de ambiguidade, ele é chamado na Bíblia do homem segundo o coração de Deus, né? E é, assim, interessante entender o contexto da importância, assim, de Davi dentro da história, porque quando a gente lê a Torá, ela coloca uma série de promessas, mas ela não responde como aquilo vai se cumprir. Então, assim, Deus promete dar o território, a terra para Abraão, promete uma descendência a Abraão, ele promete uma série de coisas que vai acontecer. Por exemplo, a questão lá do Gênesis 3,15, da serpente, na luta com o filho da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Como é que isso vai acontecer? Ah, e uma coisa curiosa, eu falei isso aqui agora, lembrei. Na luta de Davi e Golias, é uma coisa assim, bem assim, interessante, né? A forma como Golias é descrito, ele parece como uma grande cobra. A armadura dele tem escamas, né? Ele parece uma grande serpente, né? E você tem Davi lutando contra aquela grande serpente. E ele mata Golias e arranca a cabeça fora. Ele está matando a serpente e acabando com a cabeça dela, né? E aí vem aquela coisa, opa, esse cara é o Messias. E ele é o Messias, né? né? Ele é o Messias. Esse cara é o Messias, esse cara é o prometido, esse cara vai resolver o problema geral, né? Por tudo aquilo que ele está realizando aqui, né? Então, assim, é muito curioso a gente perceber isso, né? Só que, assim, como é que essas promessas vão se cumprir? Como é que Deus vai abençoar todos os povos através de Abraão? Como é que você tem lá em Números 25 a promessa de uma estrela que surgiria de Jacó, o cetro que apareceria? Como é que esse rei vai se manifestar? Como é que ele vai governar as nações? Então a história de Davi começa a fornecer essas respostas que a Bíblia vai trabalhar depois, né? E a gente vai entrar no contexto da aliança que Deus faz com ele. Porque mesmo ele sendo uma pessoa com todas essas ambiguidades, o texto lá de 2 Samuel capítulo 7 vai dizer que ele vai querer construir um templo para Deus, uma casa para Deus. E o profeta Natan vai dizer para ele, não, vai lá, manda ver, beleza, Deus gostou e vai ser muito bom você construir um templo para Deus. E aí Deus diz para Natan, quem mandou você falar aquilo que eu não disse, né, meu? Volta lá agora e se retrata. Só que tem uma coisa, você vai dizer para Davi o seguinte, ele queria construir uma casa para mim, eu vou construir uma casa para ele, no sentido de descendência, né? E o texto de 2 Samuel capítulo 7 é muito bonito, porque você tem aqui as promessas que Deus faz para ele, né? E diz assim, no versículo, principalmente aqui no versículo 12 em diante, ele diz, quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti. E essa expressão, assim, o que procederá de ti, ela vai aparecer lá com os patriarcas, quando fala da descendência do filho da promessa que procederá de ti. Então você vê vários ecos de palavras e frases que acontecem lá com Abraão, com Jacó, que vai aparecendo aqui com Davi. Quer dizer, ele está sendo o cumprimento daquelas promessas que Deus fez para Abraão, daquelas promessas que apareceram lá na Torá. E ele diz o seguinte, farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então você começa a pensar, peraí, a coisa está para além daquilo que Davi está dizendo, né? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho.
Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul e a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E aí, quando ele recebe isso de Deus, no versículo 19, ele vai dizer o seguinte, assim, foi por isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, da maneira como também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. E a palavra instrução que aparece aqui é a palavra Torá. Entende? Ele fala assim, o Senhor me fez como Torá, me colocou como aliança para todos os homens. Ele colocou aqui. Então ele entendeu a grandiosidade daquilo que Deus estava fazendo através dele, né? E diz que o reino dele seria firmado, o trono dele seria firmado. E é por isso que lá no Novo Testamento, Jesus, que é o Messias, logo no começo do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, abre o livro. Abre assim, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Entende? E a história de Davi, ela vai ser várias vezes relembrada na história de Jesus, né? Como sendo aquele que é o cumprimento dessa promessa, o filho de Deus, que seria o descendente de Davi, que aparece aqui no texto de 2 Samuel capítulo 7. Né? A gente estava falando sobre o que é ungido, né? Sobre Sim. o ritual da unção, a gente vai ter... A gente falou de sacerdotes, os sacerdotes são ungidos. E aqui a gente vai ver, depois em Isaías... Jesus, ele vai citar Isaías 61, né? Ele vai fazer uma leitura na sinagoga lá. Ele vai citar Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. E pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Jesus, ele fala desse verso falando, olha, eu sou aquele que vai vir, que vai proclamar o evangelho aos pobres. E Jesus é alguém, ser alguém ungido é ser alguém cheio do Espírito. Jesus é essa pessoa cheia do Espírito que vem. Davi, a gente também vai ver uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Saul, ele era uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Saul, ele profetiza, né, na história dele. Só que toda vez que Natã ou algum profeta chegava lá perto de Saul, Samuel chegava perto de Saul, Saul dizia, não, mas eu não estava aqui oferecendo, não. É que os soldados aqui, eles acharam melhor pegar os novilhos gordos e não matar. Ele sempre dava uma desculpa, ele nunca estava descumprindo. E Davi não. Davi, quando ele estava fazendo coisa errada, ele já, não, realmente eu tô errado, eu errei, eu pequei. E ele estava disposto a sofrer a penalidade que Deus mandasse. Então ele reconhecia aquilo que estava errado. A gente vê também na história de Saul ele sendo misericordioso, na vida de Davi também, só que muitas vezes Saul não foi. Então acho que alguém que é ungido de Deus é alguém que está ali aberto a ter misericórdia do outro, ter misericórdia pelo outro e fazer a missão que Deus quer para a vida dele, né? A gente vê isso na vida de Jesus, ele trazendo essa libertação, ele trazendo justiça social, mas acho que além da justiça social, é trazendo esperança, né? Ele fala de uma unção de alegria, né? Uma possibilidade de reconstrução. Então, a gente está estudando aqui a história da Bíblia e tudo está apontando para um lugar. Tudo está apontando para esse descendente de Davi que ainda vai vir. Está tudo apontando para Jesus. E a gente vai chegar nele, né, no próximo estudo. Sim. E é aí que você começa a entender como essas promessas ali da Torá vão ter o seu cumprimento. Como é que a bênção de Abraão vai se estender para todas as nações, como é que o trono de Davi vai durar para sempre, como é que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, como é que o rei vai poder ser um rei realmente, não como as outras nações, mas um homem segundo o coração de Deus verdadeiramente, quando você entende a história. Por isso que o Novo Testamento ele vai aparecer como essa resposta a muitas questões que a Bíblia vai levantar aqui agora.
né? E a necessidade de você entender uma coisa à luz da outra, para você poder fazer justiça, né? Como que você vai entender Jesus como filho de Davi se você não entende a aliança que Deus faz aqui com Davi? Não é mesmo? Só que nesse texto aqui da aliança que acontece com Davi, você também tem uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que você vê aqui essa profecia de que o trono dele seria para sempre, de que o descendente dele seria filho de Deus, eu serei pai, ele me será filho e tal. Você também vê aqui ele dizendo o seguinte, que os reis que descenderiam de Davi, se eles transgredirem, castigá-los-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, ele fala. Então aqui, haveriam reis, mas esses caras não seriam tão gente boa assim, né? E a gente já começa a ver na história logo na sequência com Salomão, né? Que é o filho de Davi, né? Porque você diz que o descendente, ele vai edificar uma casa ao meu nome. Aí Salomão vai construir o templo. E você fala, poxa, mas esse é o cara lá da profecia da aliança que Deus faz com Davi, né? Ele constrói o templo, ele faz tudo aquilo, mas ele vai escravizar o povo dele para poder trabalhar de maneira forçada para a construção de vários outros templos pagãos que ele vai implantar dentro do povo, fazendo com que a idolatria se torne agora uma coisa comum, como característica cultural deles ali. E isso vai gerar um descontentamento enorme. O número 666 do Apocalipse, que aparece no Apocalipse, ele aparece pela primeira vez na Bíblia na história de Salomão, né? O peso do ouro que ele levantava era 666 ali, sabe? Então você já começa a perceber como que o Salomão vai se desconfigurando daquilo que Deus havia desejado que ele fosse. O dano que ele causou, ele não consegue Não recuperar. consegue. A gente acredita, né, que ele escreveu o livro de Eclesiastes arrependido, né? A gente já até conversou sobre Eclesiastes. Parece assim que ele se arrependeu, mas não tem mais como o povo se arrepender. O dano que ele causou parece ser irreparável, porque as sequências de reis que vêm depois, às vezes aparece um rei bom, assim, às vezes aparece um rei legal, mas a maior parte a gente que faz ano bíblico, assim, chega lá e começa a ler, né? E fulano de tal fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Daí você lê a história do rei de Israel e tal. Daí o próximo rei. E fulano de tal fez o que era pior aos olhos do Senhor do que tinha vindo antes. Então é uma sequência ruim de reis que vão vindo pelo pecado de Salomão, né? Mas ainda assim a gente tem essa história, né, de que Deus ele vai ser misericordioso, de que o trono de Davi vai durar para sempre. Sim. E essa é uma relação que eu acho também muito interessante nas alianças, que é como a graça e a misericórdia de Deus aparece até mesmo no processo onde a aliança é feita, né? Beleza, a aliança tem toda essa relação com a graça, mas a gente pega, por exemplo, lá nas bênçãos e nas maldições, né? Que tá dentro desse contexto também. Eu estabeleci uma aliança com vocês, estou pedindo para que vocês façam as coisas que são necessárias a serem feitas, tudo mais, mas vai acontecer algumas coisas, que vocês vão pecar, vocês vão errar, vocês vão falhar, tudo mais. Tem consequências para isso que vocês vão fazer, mas se vocês quiserem, a minha misericórdia está aí aberta para vocês, está estendida para vocês. Eu, quando leio aqui de 2 Samuel, e que Deus está estabelecendo essa aliança, ele está falando dos reis, que provavelmente vão ser, se errarem, vão ser corrigidos, tudo mais, mas ainda assim a misericórdia não se afastará, a misericórdia permanece ali, porque essa é uma relação que sempre vai aparecer e é bonito, interessante, porque o processo da aliança é estabelecido com a humanidade e Deus sabe das limitações da humanidade e a misericórdia se sobrepõe a todas essas coisas, né? Então eu acho isso sempre muito bonito, até mesmo com a família de Davi, isso aparece, né? Da misericórdia de Deus. E a gente estava falando aqui sobre os estragos que você falou, né, que Salomão fez. Depois da morte dele, o reino é dividido. As pessoas estavam tão insatisfeitas com aquilo que eles viviam que o reino é dividido e nunca mais esse reino é reunificado. E as tribos do norte, elas, por ocasião ali da destruição dos assírios, eles são exterminados. Eles são espalhados, exterminados, e você não consegue mais, até os dias de hoje, ter as 12 tribos reunidas, entende? Então, assim, o erro de Salomão gerou consequências que foram catastróficas e irreversíveis durante toda a história do povo, né? Então, isso daí é uma coisa que é muito grave quando você entende que o filho de Davi, logo uma geração depois, já fez colocou o povo numa situação dessa, né?
E aí é que você descreve, que você vai tendo essas alternâncias de reis do norte, rei do sul, né? O sul, a dinastia de Davi permanece ali. Então, os descendentes de Davi, eles governam até a destruição de Jerusalém no ano 586. Mas no norte você tem outras dinastias que vão se alternando ali. E um rei pior que o outro, né? E aí que você vai ter o ministério dos profetas, que vai aparecer também para poder exortar o povo, exortar o rei e trazer o povo de volta ao compromisso da Torá, de volta à aliança, de volta àquilo que eles haviam feito. Porque lá no capítulo das bênçãos, das maldições, você tem toda essa descrição do que aconteceria na história quando o povo se afastasse. Haveria guerra, haveria fome, haveria seca, e você tem tudo isso sendo descrito dos juízes para frente como parte da história de Israel, de maneira progressiva. E isso vai num crescendo de tragédia, de dor, de sofrimento, até o ponto de dizer o seguinte: vocês vão ser tirados da terra de vocês e vão ser levados para uma terra estranha. Isso a gente vai ver no próximo episódio sobre o exílio. Não perca. Loucura. Mas é isso. Um abraço pra vocês, Um abraço. gente. E como é que você fala? Até lá. Até lá. Com a certeza de que Deus ele cumpre as suas promessas, né? Apesar de toda essa bagunça aí.